Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denise Queiroz aqui com você, com a lição de número 4, Jesus e a mulher samaritana, João capítulo de número 4. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, nos dá essa força, nos ajuda aí a chegar aos 2.000 inscritos, tá pessoal? Temos muito conteúdo para trazer além das nossas aulas, mas eu creio aí que Deus vai dar tempo, vai nos ajudar a se organizar e vamos trazer aqui conteúdos novos, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 4, leitura bíblica com todos. João, capítulo 4, do 1 ao 26, né? Vamos ver textual, introdução e os nossos pontos, tá certo? Essa aula tá muito maravilhosa. Textual, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando isso para a mulher samaritana. Verdade prática. Um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, Jesus quebra toda barreira, todo paradigma, que nós vamos ver a questão dos samaritanos no decorrer da aula, tá certo? Nossa introdução. Após um diálogo com o doutor da lei, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Aquela mulher era o total oposto de Nicodemos. Ambos, porém, precisavam de Jesus e foram alvos do seu amor. O mestre nos ensina, através do seu exemplo, importantes estratégias para alcançar uma pessoa, quebrando barreiras e superando preconceitos. Seu discurso apaixonante faz surgir a chama missionária que fará com que uma mulher leve toda a sua cidade a conhecer o Salvador. Olha só, pessoal, totalmente contrário, né? Nicodemos, um doutor da lei, um homem culto, um homem de boa fama, e agora uma mulher que não era bem vista na sociedade, a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, mas Nicodemos não leva ninguém para Jesus, e essa mulher que era improvável, era uma mulher que ninguém dava nada a ela leva uma cidade inteira ao conhecimento de Jesus. Então nós não podemos fazer qualquer julgamento quanto à obra do Senhor, porque Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, conforme Ele quer, tá bom? Então vamos lá. Os nossos pontos, pessoal, eu gosto de adiantar aqui para que a gente possa ganhar tempo, tá certo? As estratégias de Jesus, a salvação sem fronteira, o impacto evangelístico, tá? Você dá uma olhada na sua casa aí, e aí a gente já vai ganhando tempo aqui, tá certo? Olha só, no ponto 1, as estratégias de Jesus. Estamos diante de um dos encontros mais marcantes dos evangelhos. Vejamos as estratégias usadas por Jesus para alcançar o coração de uma mulher samaritana. Pessoal, o Senhor é que nos dá estratégias para alcançar as pessoas, tá? E aqui o primeiro tópico, despertar curiosidade. Então vamos lá? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus fez contato com aquela mulher, pedindo-lhe um pouco de água. Não a desprezou por ser uma mulher samaritana, mas a olhou com simpatia. Não julgou ou condenou, apesar de conhecer seu passado. Jesus sabia quem era aquela mulher, sabia suas práticas. John Charles Hiller explica: é em vão esperar que as pessoas virão a nós em busca de conhecimento. Nós devemos conhecer por elas, ou seja, olha, estude, se prepare, se capacite para que você possa levar o conhecimento às pessoas e ganhar as almas para Jesus, tá bom? Devemos entender qual é o melhor acesso ao coração delas. A mulher samaritana, vendo que Jesus era judeu, trouxe à baila todo aquele histórico conflituoso entre os dois povos, diante das dificuldades levantadas por ela para dar água a Jesus. Esse lhes mostrou que era ela quem precisava de água, a água da vida. Ou seja, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, havia uma questão aí que nós vamos ver no decorrer da aula, tá certo?
A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus. Estava desiludida. Por isso Jesus aguçou na mulher o desejo de saber quem era aquele interlocutor. Seria ele maior do que Jacó, o doador do poço? Quem pretendia ser? Então, Jesus coloca na cabeça daquela pessoa a oportunidade dela pensar e indagar: quem é este homem que está aqui me pedindo água, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. Ponto 2: despertar a necessidade. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque o próprio Jesus, ele é a água da vida. Jesus foi categórico ao declarar: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre, assim como as coisas deste mundo. Ou seja, a água natural, sempre nós teremos essa necessidade de estar abastecido. Mas quando nós aceitamos Jesus, a água da vida, dentro de nós cria-se uma fonte. Através disso andará toda a vida, e nessa busca não respeitava nem as leis de Deus, nem a dos homens. Entretanto, continuava sedenta, e a sede nunca seria satisfeita, senão quando achasse em Cristo o Senhor e Salvador pessoal. Ou seja, Salmo 63, verso 1 vai dizer assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água. Ou seja, a nossa alma, ela anela por essa água que é o Senhor Jesus, porque somente Ele pode nos saciar, tá certo? Jesus ofereceu-lhe uma fonte de água refrescante, que jorraria de dentro dela para a vida eterna. Preciso desesperadamente disso, pensou ao pedir daquela água a Jesus. Diante da ansiedade da mulher, Jesus faz uma transição radical na conversa. Vai, chama o teu marido e vem cá. Essa era a melhor maneira de lembrar de sua vida imoral. Não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem consciência do pecado. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. Com esse comando, Jesus estava preparando o coração da mulher para receber o dom de Deus. Olha só, pessoal. Para que haja o arrependimento, nós temos que reconhecer que somos pecadores. E como é que isso acontece? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra, ela nos toca. Aí o Espírito Santo trabalha na nossa consciência, nos mostrando que nós precisamos do que chegar ao arrependimento, porque ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui Jesus prepara o coração daquela mulher, mostrando a ela o passado dela, não acusando, mas mostrando a condição de pecadora que ela se encontrava e precisava da graça de Deus, tá bom? E agora, dando continuidade, o tópico de número 3, despertar a fé verdadeira. Despertar a fé verdadeira. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és tu profeta. A conversa havia se tornado um pouco incômoda. Quando Jesus tocou no seu pecado, a mulher mudou de assunto, passando a uma discussão teológica sobre o local correto para a adoração. Jesus retoma o foco da conversa e derruba de vez a barreira religiosa, revelando que o importante não é onde, mas como a quem adora. Pessoal, olha só a coisa interessante. Que a mulher vai dizer, olha, nossos pais dizem que é lá no monte, né? Outros dizem que tem que ser lá no templo. Jesus vai mostrar uma coisa interessante, olha, independente que seja no monte, independente que seja na igreja, independente que seja na tua casa, no teu trabalho, na escola, onde você estiver, o que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade, tá bom? Apesar de afirmar que a salvação vem dos judeus, não é ao judaísmo que os samaritanos deveriam ser convertidos, nem precisariam fazer
peregrinações a Jerusalém para adorar. Lá, Jesus também não encontrou verdadeiros adoradores. Olha só, pessoal. A casa de seu pai virara um comércio. Os verdadeiros adoradores não são identificados por sua ligação com um santuário particular. A mulher menciona o Messias que havia de vir. Então Jesus disse: Eu o sou. Eu que falo contigo. A declaração sou eu lembra a própria revelação de Deus a Moisés. Quando ouvir a revelação, a mulher largou o seu cântaro e correu para a cidade para contar a boa nova. Ou seja, ela, olha, eu sei que o Messias há de vir. E quando ele vir, vai nos mostrar a verdade, vai nos revelar. Aí Jesus disse, olha, sou eu quem falo contigo. Então aquela mulher reconhece quem é Jesus. Ponto 2. A salvação sem fronteiras. Em sua jornada da Judéia em direção à Galiléia, Jesus opta por passar pela província de Samaria. Caminho mais curto, mais frequentemente evitado por causa de barreiras históricas intransponíveis entre judeus e samaritanos. Jesus, porém, derrubou todas elas. Então vamos ver. Primeiro, a barreira racial. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam ali com os samaritanos, tá? Não se entendiam. Vamos entender o porquê. A inimizade entre judeus e samaritanos tem sua origem na cisão de Israel em 2 reinos. Após a morte do rei Salomão, das 12 tribos, 10 seguiram a liderança de Jeroboão I, formando o reino do norte, distinto do reino do sul. Samaria era a capital deste reino, que durou 209 anos e teve 19 reis, todos ímpios. Quando o reino do norte foi levado cativo pela Síria, suas terras foram povoadas por estrangeiros, que se casaram com os israelitas sobreviventes, os quais incorporaram seus costumes e rituais religiosos pagãos em 586 a.C. O reino do sul também foi levado cativo, retornando após 70 anos para reedificar Jerusalém e o templo. Continuando. Os samaritanos tentaram fazer aliança com eles, mas foram rejeitados por sua apostasia religiosa. Então nós já entendemos por quê. Olha só, os judeus, os israelitas que ficaram, casaram com povos estranhos, trouxeram rituais religiosos e o paganismo para suas famílias. E aí, quando esse povo volta do cativeiro para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, eles não aceitam fazer aliança. Então fizeram de tudo para atrapalhar a construção. Quando você vê, Zorobabel vai vir para fazer a reconstrução do templo. Nós vemos em Esdras 3 e 4. E aí há esse conflito, porque os samaritanos não querem deixar que a reconstrução aconteça. E aí, por um tempo, a obra para, tá certo? E ainda erigiram um templo rival no Monte Gerizim, o qual foi destruído no final do século II a.C. pelo governador da Judéia, alimentando ainda mais o ódio entre os dois povos. A desavenção entre os dois povos já passa dos 500 anos. Eles não se falavam, nem bebiam nos mesmos vasos. No entanto, ignorando o conflito histórico, Jesus conversou com a samaritana e ainda pediu que ela pegasse um pouco de água utilizando o seu vaso, sinalizando o rompimento do nacionalismo e a universalidade do evangelho. Então Jesus, primeiro, vem para conversar com uma samaritana e segundo, sendo judeu, pede água a ela para beber, que é uma coisa que eles não faziam. Mas Jesus vem e quebra esse conflito, quebra esse paradigma, tá certo? Então vamos lá agora, o tópico 2, a barreira religiosa. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos tinham uma religião misturada e herética, ou seja, havia
muita heresia no meio dos ensinos. Diziam que o Monte Gerizim era o lugar da verdadeira adoração, enquanto os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Só que no monte foi erguido os bezerros de ouro e as pessoas estavam adorando o paganismo. Então era impossível adorar o Deus verdadeiro. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o socorro não estava no monte, na adoração que estava sendo feita no monte, porque não estavam adorando o Deus verdadeiro, tá certo? Eles rejeitavam o Antigo Testamento, com exceção do Pentateuco. Apenas os 5 primeiros livros é que eles aceitavam. Esse era o pano de fundo religioso da conversa. Jesus, porém, supera mais essa barreira quando revela a natureza da verdadeira adoração. Jesus diz: olha, nem é no monte, nem é no templo, nem em canto nenhum, mas aonde vocês estiverem e adorarem em espírito e verdade, o Pai vai receber a adoração. 3. A barreira cultural. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? A mulher samaritana tinha uma vida reprovável. Teve 5 maridos e agora vivia com um amante. Era desprezada, tá certo? Ademais, um rabino jamais poderia conversar com uma mulher em público. A quebra dessa regra podia significar o fim da reputação de Jesus. Porém, para ele, a alma daquela mulher era mais valiosa do que tudo isso. Olha só, pessoal. Jesus estava preocupado com a vida daquela mulher. Ele não estava preocupado com o que iam falar dele, com a fama que iriam trazer por ele ser um rabino e estar conversando com a mulher, principalmente com a vida que essa mulher tinha. Mas Jesus estava vendo que mesmo ela sendo uma pecadora, que mesmo ela tenha praticado a diversidade de pecados, ele estava ali para perdoar e transformar a vida dela, tá certo? E agora nós vamos para o ponto de número 3. Essa aula é muito boa, revista maravilhosa. O impacto evangelístico. Tópico 1. Na mulher samaritana. Olha o impacto que aconteceu. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha só, ela já está dando testemunho de Jesus. A transformação da mulher samaritana pode ser confirmada por suas atitudes, como vemos a seguir. Vamos ver quais foram essas atitudes. Ela abandona o seu cântaro. O que ela foi buscar não tinha mais importância, pois havia encontrado a água da vida. Quem encontra Jesus tem pressa em compartilhar a boa nova com todos. Ou seja, se você tiver um encontro com Jesus, você vai entender que é um pecador e vai entender que ele tem a graça e que as outras pessoas também são pecadores e precisam da graça de Jesus, tá certo? B. Ela proclama publicamente o Messias. No dia de sua conversão, ela se tornou uma missionária. Até então, essa mulher provavelmente fazia de tudo para passar despercebida. Agora, porém, anunciava altissonantemente o Messias, sem constrangimento ou temor. Ela tinha o prazer de apresentar Jesus em um alto e bom som. C. Ela faz um convite veemente. Sabiamente, a mulher diz: vinde. Ela não perdeu tempo com argumentos confusos. Antes, conclamou a verificação. Desejava que todos bebessem da mesma água viva. O resultado foi que muitas pessoas a seguiram até o Messias anunciado. Ou seja, ela sentiu a necessidade de levar a verdade, de levar essa água para os sedentos, tá bom? E agora, tópico de número 2, na vida dos discípulos. Olha o impacto. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Quando os discípulos retornaram com a comida que Jesus havia lhes ordenado comprar,
ficaram escandalizados por vê-lo conversando com uma mulher samaritana, apegando-se aos preconceitos da época. Na agenda deles não havia espaço para compartilhar as boas novas com uma mulher, muito menos na hora do almoço. Tá, pessoal? Aquele horário que ela foi buscar água foi porque ela não queria ser vista. Ela praticava atos de prostituição, então ela tinha vergonha. E esse era o horário que ela ia quando as pessoas não estavam pegando água no poço. Aproveitando o fato de a samaritana ter se ausentado, os discípulos rogam: Rabi, come. Jesus, no entanto, fala como se já tivesse algo melhor para comer. Então vamos ver aqui. Os discípulos confusos se perguntaram: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Mas Jesus lhe declarou que se alimentava prioritariamente de fazer a vontade do Pai. Uma cidade estava vindo ao encontro de Jesus. E os discípulos deveriam entender que aquele era o momento de colheita para o reino. Nenhuma necessidade era mais urgente. Então Jesus os conclama a exercitar sua visão espiritual e contemplar os campos já prontos para a colheita, mesmo que eles achassem que o tempo ainda estava longe. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita. Mas eu lhes digo que acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Pessoal, era de entendimento dos discípulos que você prepara a terra, você planta, leva um tempo para nascer e depois a colheita. Só que o que Jesus fez, ele planta a semente numa boa terra, o coração daquela mulher, e aí já começa a germinar, já começa a produzir fruto. Então já era o momento de colher. Ou seja, existem pessoas que quando ouvem a palavra, elas já entregam a vida para Cristo. Outras já ficam relutando. Essa mulher estava decidida do que ela queria. E aí ela passa isso para as outras pessoas e muitas das vezes os discípulos acabaram até não entendendo, tá certo? Então vamos lá. Na região de Samaria foi o terceiro impacto. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabido que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só, não é mais porque ele falou como era a vida dela, mas ela reconhece que Jesus é o Messias, coisa que os judeus não reconheceram, e uma samaritana reconhece, tá certo? Em resposta ao convite da mulher samaritana, muitos samaritanos foram encontrar-se com Cristo. Jesus, por insistência daquelas pessoas, permaneceu entre eles apenas 2 dias. Não operou ali nenhuma cura ou sinal, mas o milagre da salvação raiou na cidade samaritana e muitos foram salvos. Ou seja, não foi preciso Jesus operar milagre para que eles viessem contemplar algo visível, algo que eles já conheciam entre eles, uma pessoa doente que ficou curada, para que viesse se impressionar, não. Apenas a palavra foi suficiente para tocar o coração daquele povo e aquela cidade vir se converter. Ou seja, a palavra ela é suficiente. Se Deus quiser curar, ele vai curar. Mas se ele quiser salvar sem curar, ele vai salvar. Porque ele é que está no controle, tá certo? Primeiramente pelo testemunho da mulher samaritana, mas eles não se deram por satisfeitos e foram conhecer o Messias pessoalmente. Ou seja, a mulher fala para eles e eles ficaram ali curiosos para saber quem era o Messias e foi até o encontro de Jesus. E ao ouvirem as palavras de Jesus, muitos outros também abraçaram a fé, crendo agora não pelo relato daquela mulher, mas por sua experiência pessoal com o Senhor, dando-lhe a plena convicção de que Jesus verdadeiramente é o Salvador do mundo. Esse pode ser considerado o primeiro evangelismo transcultural, exemplo do padrão a ser seguido posteriormente pelos apóstolos e pela igreja, ou seja, um evangelismo que quebra essa questão cultural, essa questão racial. Jesus não faz acepção de pessoas, ele quer salvar todo mundo, tá certo?
E agora, chegando ao final, nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Tenha amor pelas almas e permita-se ser usado por Deus para impactar as pessoas ao seu redor, trazendo-as para Jesus. Então, tenha amor, tenha compaixão pelos perdidos e tragam eles, levam eles aos braços do Senhor Jesus, tá bom? Seja um ganhador de almas para a glória do Senhor. E para finalizar, perguntinhas aqui. Primeiro, cite 3 barreiras que Jesus quebrou para salvar a mulher samaritana, racial, cultural e religiosa, tá certo? 2, explique alguma estratégia para oferecer salvação que você aprendeu nesta lição. O que nós podemos ver? Despertar a necessidade de salvação do ouvinte, pessoal. Isso é o mais importante, a salvação da alma. Quais foram as atividades que confirmaram a transformação da mulher samaritana? Ela abandonou o cântaro, proclamou o Messias e fez um convite veemente a todos aqueles homens daquela cidade para que viessem receber Jesus, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, nos ajuda, nos dá essa força, tá bom? Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde, e até a lição de número 5.